Boa noite, queridos irmãos. Eu quero saudar a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler um texto da palavra do nosso Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 150, e nós iremos ler esse texto. Quero convidar o irmão, a irmã, o amigo que porventura está acessando esse canal do YouTube, para juntos lermos a palavra do nosso Deus. Salmo de número 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Queridos, nós queremos louvar o nome do nosso Deus e queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão acessando ou que acessaram esse canal, e o nosso desejo é de juntos celebrarmos ao Senhor. Nós não podemos usar todos os instrumentos, nós não podemos usar tudo aquilo que está à disposição no sentido de termos, mas nós temos algo maravilhoso, nós temos as nossas vozes. Eu quero convidar você nessa noite a celebrar, a adorar o Senhor, a declarar que Ele é maravilhoso, que Ele é grande e que Ele é eterno. Que Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos, cada um nas suas casas, para louvar o nome do Senhor. A palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47 nos fala assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com uma alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? É uma verdade que nesse dia nós não podemos estar aqui juntos no templo, louvando o nome do Senhor. Mas faça da sua casa nessa noite um templo de graça ao Senhor. Eu queria convidar você nesse momento a tirar todas as distrações que tenha na sua casa. Que você foque nesse vídeo, nesse culto, como se você estivesse aqui no templo junto com a gente. Que nenhuma distração possa tirar a reverência de você durante esse momento de culto. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Que nesse momento você pense naquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Em todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem com a vida de cada um de nós. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de, mesmo na nossa casa, poder cultuar juntos ao Senhor Jesus. Obrigada por esse momento de culto, Pai. Obrigada pelas nossas vozes, pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, Senhor. Que nós podemos contemplar o Senhor, a Tua grandeza, a Tua beleza, Pai. Queremos Te pedir, Pai, que nesse momento de culto, o Senhor esteja dentro de nós, agindo no nosso coração. Que cada música que seja tocada, Pai, cada leitura que seja feita, Senhor, cada palavra ministrada nesse lugar, Senhor, seja para honrar o Teu nome, glorificar o Teu santo nome, Deus. E que nós, como igreja, possamos crescer cada vez mais, Senhor. Que o fato de nós estarmos aqui, distantes do templo, Senhor, não faça diferença no momento de louvar o nome do Senhor. Que nenhuma distração durante esse momento, Pai, tire nossa atenção de Ti, Senhor. Coloca toda a nossa atenção voltada somente a Ti, Jesus.
que é o que nós queremos fazer nesse momento, Pai. É um culto verdadeiro, um culto de excelência que sai do nosso coração para o Teu, Jesus. É o que nós oramos, Senhor. Continua conosco durante todo esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do Senhor? Eu convido o irmão Nicanor, ele vai estar nos conduzindo a um hino do cantor cristão. Eu sei que muitos irmãos estão sentindo um pouco de falta, então vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor. O hino 578 do cantor cristão. Boa noite, graça e paz. Estaremos agora cantando o hino de número 578 do nosso cantor cristão, que tem como título Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Lá do alto céu o avivamento vem, a começar em mim e indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Passar algumas comunicações à Igreja do Senhor. Queridos, é uma frase que temos repetido, porém extremamente necessária falar novamente ela aqui. O templo está fechado, porém a igreja continua viva, continua ativa, continua realizando as suas atividades no sentido de evangelização, de propagação do reino de Deus. Também é muito importante dizer para os irmãos estarem antenados nas informações do nosso grupo do WhatsApp e participarem efetivamente das nossas transmissões ao vivo, que nós fazemos nas quartas-feiras, no culto de oração, e também no domingo, 9 horas da manhã, com o estudo da Palavra de Deus. Na quarta-feira, 7h30 da noite, culto de oração, é uma live, é muito importante que os irmãos participem. No domingo, 9 horas da manhã, nós também fazemos uma live e é importantíssimo que cada irmão esteja participando e aproveitando o domingo para estarem ensinando os filhos a respeito da palavra do nosso Deus. Queridos, o material da escola bíblica dominical pode ser usado enquanto as atividades no templo estão fechadas.
aliás, as atividades estão suspensas. Então, os irmãos podem chamar suas crianças, ficarem à mesa e estudarem ali a lição juntamente e, posteriormente, ouvirem aquilo que Deus colocou no nosso coração a respeito das grandezas e das maravilhas do Senhor. É importante que nós não percamos o sentimento de pertencimento, de atividade, de estarmos juntos, celebrando e adorando ao Senhor. Uma outra coisa muito importante que é necessário informar os irmãos, que nós estamos, queridos irmãos, com o templo fechado, porém, há algumas atividades que nós precisamos estar ajudando no sentido financeiro, as nossas congregações, os nossos obreiros e tantas outras demandas financeiras. Então, os irmãos que estão encontrando dificuldade para entregar os seus dízimos e ofertas, o templo está fechado, por favor, faça isso através de transferência bancária para a conta da nossa igreja. Você pode fazer a entrega do seu dízimo, como também pode fazer uma oferta especial. Esse é um momento de muitos ajustes, é um momento de readequações, mas é um momento no qual o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado um crescimento significativo. E nesse intuito de adoração, de louvor ao nome do nosso Deus, nós queremos convidar os irmãos que são do Ministério de Louvor para, juntamente com a igreja, adorarmos ao Senhor. Queridos, às vezes, por estarmos em casa, alguns dos irmãos certamente em casa, sentem-se no sentido de acomodação, de, eu estou aqui na sala, ou talvez no quarto, eu não sei, mas faça desse ambiente o qual você está um lugar de adoração. Cante, louve, exalte, porque Ele é digno. O Senhor nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Louvemos o nome do nosso Deus. Boa noite, igreja. Vamos continuar louvando ao Senhor com alegria e em Sua presença. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em João, capítulo 14. João, capítulo 14, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos estar agora declarando essa verdade. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. E o Senhor Jesus diz: Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai,
Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Declare que você quer amar cada dia mais Jesus. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. E na letra dessa música diz: o Senhor está levantando um grande exército, um povo capaz de vencer o inimigo. E é isso que o Senhor faz. Ele levanta um exército, Ele levanta os seus somente para vencer. Vamos declarar essa verdade, vamos cantar com alegria agora nesse momento. O Senhor está levantando um grande exército. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e no céu. Nossa guerra, na verdade, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerra, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Virá para reinar com aqueles que viveram em guerra, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. E o Senhor reina em seu povo? O Senhor reina em seu povo com poder e majestade. O Senhor reina em seu povo com amor e equidade. Ele habita nas alturas. Ele habita nas alturas. No trono de glória. Ele habita nos louvores com seu povo Israel. Com seu povo Israel. Aleluia, 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 amém, aleluia, aleluia,
seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Essa música diz assim: flua em mim, Senhor, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua vida. Creia nisso de todo o seu coração e peça ao Senhor para que flua cada vez mais da sua graça, do seu amor, da sua bondade, a bondade e fidelidade do Senhor na sua vida. Louve o nome do Senhor de todo o seu coração. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar, Senhor. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar o meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. A sua graça. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar, Senhor, aqui estamos aqui. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por ter sido um Deus grandioso, ter sido um Deus que honra, ó Pai, o seu povo. Tem sido um Deus que tem sido misericordioso, ó Pai, com o seu povo, ó Pai. Te pedimos, Senhor, guarda a tua igreja. Te pedimos, Senhor, guarda essa nação, ó Pai, diante dessa situação que abalou o mundo, que paralisou o mundo, ó Pai. Mas que possamos a cada dia sabermos, diante dessa situação, que a tua igreja não para, a tua igreja não se fecha para te adorar, ó Pai. Que possamos cada vez mais louvar e engrandecer o teu nome. Que possamos cada vez mais sentir o teu amor e declarar esse amor, ó Pai. Esse amor, ó Pai, que essa nação precisa. Esse amor que esse mundo tão cruel, ó Pai, precisa conhecer, Senhor. E só assim saberá que o Deus grandioso, o único Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, pode salvar essa nação. Pode salvar, ó Pai, vidas. Salvar, ó Pai, almas perdidas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada pessoa neste momento que está na sua casa. Que possamos juntos a Ele te adorar e glorificar o Teu nome e não parar, ó Pai, de te adorar, Senhor. Porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, Senhor. Que possamos, ó Pai, te buscar cada vez mais. Que possamos, ó Pai, orar eternamente, Senhor. Gratos a Ti, ó Pai,
Gratos pelo teu amor para conosco, ó Pai. Abençoe a tua igreja. Essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Eu convido agora o nosso pastor Juscelino, que irá trazer a mensagem agora dessa noite. Que alegria, queridos irmãos, podermos louvar o nome do nosso Deus e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Como é bom cultuar o Senhor, como é bom render louvor àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Quero convidar a igreja do Senhor a abrir a palavra de Deus, Jó, capítulo 19, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Gostaria de convidar a igreja do Senhor a orarmos juntos, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para essa palavra. Soberano Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, aqui nós rendemos louvores a Ti. Aqui nós aquietamos o coração no Teu altar, porque queremos ouvir a Tua voz, Pai. Pedimos que todas as distrações, aquilo, Senhor Deus, que porventura estão tentando tirar a nossa atenção, Pai, que tudo isso possa ser dissipado e que nós coloquemos o nosso coração no Teu altar, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra ela ache lugar em cada uma das vidas que estão a ouvir esta mensagem. Pedimos que o Senhor derrame graça, iluminação da parte do Teu Espírito. E que esse seja um momento, Deus, de fortalecimento para a Tua igreja. Seja um momento, Deus, de crescimento espiritual. Seja um momento, Senhor Deus, de exortação, de consolo. Seja um momento no qual nós sintamos a Tua presença, a Tua voz falando ao nosso coração. Aquieta-nos, Deus, e deixe-nos ouvir ao Senhor. Esse é o nosso pedido como igreja do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem do Senhor nessa noite é: haja o que houver, nunca perca a esperança. A história do livro de Jó é uma das histórias que mais nos impressiona. E a razão de nos impressionar, porque fala a respeito de um homem que tinha 4 características maravilhosas. E essas características, todas as pessoas devem buscar. Porém, nós vemos elas muito evidente na vida de Jó. Ele era íntegro, ele era justo, ele era temente a Deus e se desviava de todo o mal. Ou seja, era um homem que buscava um relacionamento com o Senhor. Porém, apesar de ser um homem com essas 4 características, o livro de Jó apresenta uma situação difícil vivenciada por Jó. Ele foi colocado na mais intensa prova. Há uma pergunta nas entrelinhas do livro de Jó que não pode ser silenciada nesta noite. A pergunta é: por que o justo sofre? Por que pessoas, apesar de ser íntegras, justas, tementes a Deus, se desviarem do mal, ou seja, pessoas que têm um relacionamento com o Senhor, porque apesar delas serem assim, acontecem coisas que vão de contrário àquilo que elas tinham como expectativa. Nós só sabemos a razão pela qual Jó foi provado, porque na introdução desse livro, o Senhor, Ele abre as cortinas dos céus e nos mostra Satanás se apresentando diante do trono de Deus e levantando uma acusação contra o próprio Senhor e também contra a pessoa de Jó. A acusação era no sentido de Deus, de que Ele estava financiando a fé de Jó. Satanás acusa Deus de favoritismo. Satanás acusa Deus de
conceder privilégios a Jó, porque Jó, em contrapartida, o adorava. E o Senhor, então, mostra que o homem pode adorá-lo, apesar de coisas ruins acontecerem com ele. Então, nós olhamos para esse texto ao qual lemos, nós compreendemos que a razão pela qual Jó foi provado, porque Deus queria mostrar que o homem pode amar ao Senhor, apesar de coisas ruins acontecerem com ele. Mas há também, queridos irmãos, uma outra questão muito interessante, que precisamos pensar nesse livro, é a questão de que Satanás tem a liberdade de rodear a terra e tem a liberdade de chegar ao trono dos céus. O trono do Deus vivo, o trono do Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas têm a compreensão errônea de que Satanás está aprisionado no inferno e ele não tem condição alguma de rodear a terra e muito menos de chegar ao trono de Deus. Mas esse livro nos traz a ideia e apresenta este fato de que Satanás, ele pode andar por toda a terra e ele ainda tem acesso ao trono de Deus. O que nós precisamos entender, queridos irmãos, é que Satanás já está sentenciado ao lago de fogo e de enxofre. Porém, ele ainda não recebeu a execução dessa sentença. Ele sabe que o seu fim está próximo. Ele sabe de todas as terríveis consequências que virão sobre ele por conta da rebelião que ele levantou nos altos céus, lugar de onde ele fora expulso. Ele sabe que a cada dia menos é um dia mais próximo do momento no qual ele será lançado no lago de fogo e de enxofre. Nós precisamos compreender, queridos irmãos, que estamos vivendo numa situação difícil. O que nós temos ouvido constantemente, através da mídia, ou na conversa pessoal com os nossos amigos e familiares, é o temor a respeito da Covid-19. Muitos têm atribuído a questão do Covid-19 como algo da parte de Deus, a fim de que o homem volte-se para o Senhor. Eu creio desta forma. Eu creio que o Senhor tem permitido esta grande provação para que o mundo possa voltar os olhos para o Senhor, para que o mundo possa levar em consideração os seus erros, levar em consideração os seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos e pedir perdão ao Senhor e restabelecer um momento de adoração, um momento de culto, um momento de servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. O homem tem vivido no ápice da sua arrogância. O homem tem se mostrado ou se apresentado de uma grandeza muito grande. Porém, com um simples vírus, o Senhor é capaz de mostrar que nós absolutamente precisamos dele. E que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Jó, apesar de ser um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, ele era um homem pecador. Ele precisava, certamente, crescer no seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso inclui Jó. Ele, com certeza, tinha os seus pecados, apesar de a provação não ter vindo sobre a sua vida, por conta dos seus erros, como aqui já mencionei para os irmãos. Mas os irmãos já pensaram como foi intensa essa provação na vida de Jó? Em um único momento, queridos irmãos, ele tomou conhecimento que todos os seus animais, que todas as suas propriedades no sentido de bens e posses, tudo tinha sido arruinado. E ainda mais acrescentando a essa grande perca, numa única noite, ele perdeu os seus 10 filhos. É curioso, queridos irmãos, como Jó reage em relação a essas grandes percas.
E é curioso como nós reagimos diante de coisas que nós julgamos que são importantes para nós e que se desfaz diante dos nossos olhos. É curioso que muitos nós, queridos irmãos, quando perde alguma coisa, absolutamente vira as costas para Deus, começa então a viver uma vida fora da presença do Senhor. Aliás, nem precisa para muitos de nós perder alguma coisa. Basta as coisas não acontecerem como é do planejado. Basta a agenda do dia não acontecer. Basta o café não sair na hora certa. Ou ir para o trabalho, o pneu do carro furar. Ou haver algum tipo de atraso para a pessoa se desesperar, se angustiar e começar talvez ali até mesmo a falar em vão o nome do Senhor, tomar o nome do Senhor em vão. Meus queridos irmãos, nós precisamos ajustar a nossa agenda à agenda de Deus. Precisamos entender que Ele está no controle de todas as coisas e que coisas ruins acontecem com aqueles que amam e servem ao Senhor. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou faremos aquilo outro. A nossa agenda precisa estar na agenda de Deus. Os nossos planos precisam estar em acordo com os planos de Deus. Nós entendemos que as coisas podem fugir do nosso controle, porque só quem tem o controle absolutamente de tudo é o Senhor. Pensando, queridos irmãos, nessa situação de nós nunca perdermos a esperança, eu quero então aqui com a igreja observar 5 razões para jamais perdermos a esperança diante de tribulações, de coisas difíceis da nossa vida. E a primeira razão, o Senhor é com os seus servos. Em Jó capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz, não os tem protegido de todo lado, a sua casa e a tudo quanto tem, tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Satanás está acusando Deus de favorecer Jó. Ele está dizendo, olha, ele está adorando ao Senhor, porque o Senhor tem lhe abençoado. O Senhor tem derramado chuvas de bênçãos sobre ele, de forma que não lhe falta absolutamente nada. Agora, pelo fato de Satanás estar dizendo que o Senhor estava abençoando Jó, isso não significa, queridos irmãos, que o Senhor não tenha o direito, a autoridade para abençoar todos quantos Ele quiser. O Senhor pode abençoar todas as pessoas. Ele é um rei soberano sobre a face da terra. E Ele estava abençoando Jó porque o Senhor desejava fazer isso na vida dele. Agora, quando nós pensamos nessa situação, queridos irmãos, do Senhor abençoar e estar conosco, do Senhor tomar-nos por suas mãos e nos livrar de todo mal, precisamos compreender que o fato de sermos servos do Senhor não significa que não iremos passar por dificuldade nenhuma. Não significa que, pelo fato de você, querido irmão, servir a Deus, que você não irá passar por nenhum tipo de problema. Algumas pessoas têm um entendimento errôneo a respeito disso. Começam a pensar que por entregar a vida a Jesus, por terem recebido Jesus como Senhor e como Salvador, agora estarão ou estão livres de todo tipo de mazela e de todo tipo de problema.
É como se tivessem feito um contrato com o Senhor, no qual a parte do Senhor é garantir de que nenhum mal absolutamente ocorra em sua vida. E alguns julgam que podem até mesmo questionar Deus diante de situações difíceis. Mas basta nós olharmos para a palavra de Deus. Basta nós olharmos para os discípulos, para os apóstolos, para os profetas. Nós vemos que Pedro era um homem que amava ao Senhor, que temia a Deus. A palavra de Deus fala que ele era uma coluna na igreja primitiva. Nós vemos que a palavra de Deus aponta Pedro como um homem que buscava ao Senhor e que tinha uma intimidade intensa com o Senhor. Mas nós sabemos pela história da igreja como Pedro morreu. Pedro morreu, segundo diz a história da igreja, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer de igual forma Jesus Cristo, o seu mestre, morreu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Tiago, irmão de João, o apóstolo, um servo do Senhor valoroso, que amava, que temia a Deus e que estava em constante obediência ao Senhor. A palavra de Deus nos revela que ele morreu à espada de um ímpio, de um pagão. O que dizer então do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados? No momento do batismo de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz que a voz do Senhor ecoou, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor tem prazer em Jesus Cristo. Porém, nós vemos ele indo à cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, sofrendo as nossas angústias, sofrendo as nossas dores, padecendo, queridos irmãos, por conta de todos os nossos erros. Então, olhando para isso, nós podemos concluir que o servo do Senhor, ele passa por situações difíceis. As tribulações, queridos irmãos, elas não têm, na maioria das vezes, hora, data certa para ocorrerem na nossa vida. Geralmente elas acontecem quando nós não esperamos, quando tudo está bem na nossa família, quando tudo está bem conosco, quando tudo está bem em nossa volta. De repente as coisas mudam completamente. Foi assim que aconteceu com Jó. Os seus servos estavam cuidando do seu gado. Os seus filhos estavam se banqueteando. Certamente ele estava na sua casa com a presença da sua esposa. Nós vemos que a vida de Jó estava normal, estava fluindo. De repente, as notícias ruins chegaram aos seus ouvidos, dizendo: olha, roubaram o teu gado, os teus camelos foram roubados, os teus filhos foram mortos. E eles começaram então a falar aquilo que tinha acontecido. Meus queridos irmãos, nós podemos perceber que muitas ocasiões de nossas vidas, as pessoas se levantam e se opõem àquilo que é da vontade de Deus para cada um de nós. Quantos de nós, queridos irmãos, estamos aguardando uma boa notícia e de repente uma má notícia vem aos nossos ouvidos? Quantos de nós, queridos irmãos, estão passando por situações difíceis, situações de luta, e tudo estava tão bom há dias atrás, e agora, com essa situação que estamos vivendo, o quanto que as coisas mudaram, de repente, tudo ficou de cabeça para baixo. Na impressão, no sentimento que muitos têm, é que os amigos estão contra, que a família está contra, que a empresa, a economia, as coisas que giram em sua volta está contra a sua pessoa. Mas mesmo se isso for uma realidade, porque eu não sei, entenda que o Senhor continua com você. Satanás estava contra Jó. Os amigos de Jó estavam contra ele. A esposa de Jó estava contra ele. Porém o Senhor era com Jó.
E ele pôde colocar a sua esperança na pessoa do Senhor, o qual ele sabia que jamais iria abandonar a sua vida. A segunda razão para não perdermos a esperança é: Deus não perdeu o controle da situação. Todas as vezes que Satanás queria infligir algo contra Jó, ele tinha que ir até Deus. Ele tinha que comunicar aquilo para Deus e receber a permissão do Senhor. Satanás não fez absolutamente nada sem a permissão do Senhor. A palavra de Deus diz, na 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda rugindo como leão em derredor de vocês, buscando quem possa tragar. Satanás, que é o grande acusador, ele está em nosso derredor. A Bíblia declara essa verdade, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tem a intenção de trazer-nos danos, de trazer-nos prejuízos, de trazer-nos aflições. Porém, o Senhor está no controle de todas as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vemos o Senhor Deus chamando à existência todas as coisas. O haja de Deus. E a partir dali, aquilo que não era, passou a ser. Aquilo que não tinha, passou a ter. E nós vemos o Senhor Deus colocando todas as coisas no seu devido lugar. Deus estava organizando todas as coisas, porque o Senhor tem o controle de todo o universo. O famoso teólogo Langston, ele conceitua Deus dizendo que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Langston está afirmando que o Senhor, o nosso Deus, não é o Deus do deísmo, o Deus que criou todas as coisas e deixou as coisas acontecerem por elas mesmas. Mas nós podemos perceber que o Deus o qual nós servimos é o Deus que controla e ordena e corrige e administra todo o universo. Agora, queridos irmãos, pensando nessa maravilha do Senhor de controlar todas as coisas, nós podemos perceber que nada, absolutamente nada, Satanás pode fazer se o Senhor não permitir. A palavra de Deus mostra a história de um jovem de 16 a 17 anos, José. Ele sonhou certa vez que ele teria proeminência diante da sua família. O Senhor revelou a ele por 2 vezes em sonhos. Ele contou o seu sonho para a sua família, mas a sua família não acreditou naquilo. A palavra de Deus diz que José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. A palavra de Deus diz que José foi levado para o Egito e por se negar a ter uma relação com a mulher do seu senhor, Potifar, ele parou, foi lançado na prisão. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, mostra as aflições de José, o dilema de José. Se nós não lêssemos o final da história de José, a conclusão que chegaríamos é: Deus perdeu o controle. Ele falou algo, disse algo, mas foi incapaz de realizar tudo aquilo. Mas no final da história de José, nós vemos que o sonho que ele teve quando tinha 16 a 17 anos, o Senhor, apesar de todas as situações adversas, apesar de tudo aquilo que fora levantado contra ele, a própria família, os irmãos e tantas outras coisas mais, o Senhor estava no controle e fez com que tudo se realizasse para a glória do seu santo nome. Basta nós olharmos para a palavra de Deus e vermos a história de Jesus. Irmãos, Jesus
quando foi à cruz do Calvário, imagino eu, que Satanás, na sua mente, ele pensava, eu venci, ele vai morrer e não vai ressuscitar. A fúria infernal estava sobre Jesus. Quem lê a história, conhece os evangelhos e vê Jesus no ápice da cruz, a impressão que dá é, Deus perdeu o controle. Mas ao terceiro dia, nós vemos o Senhor Jesus Cristo ressuscitando. E depois nós vemos Ele dizendo, todo o poder me foi dado, tanto nos céus como na terra. E nós vemos Ele enviando a sua igreja, e nós vemos a igreja atuando e chegando até nós nos dias de hoje. Deus, Ele é incapaz de perder o controle das coisas. O Senhor tem o controle de tudo. Então eu quero dizer para você, querido irmão, querido amigo, Deus está no controle da sua vida. Está no controle da sua empresa. Está no controle da sua família. Está no controle das suas questões pessoais. Está no controle de tudo. Ele é capaz de controlar o universo. Ele pode controlar também a sua vida. E a terceira razão, para não perdermos a esperança, é que a adoração verdadeira, muitas vezes, é extraída na provação. Aparentemente, Jó tinha, queridos irmãos, uma vida de adoração plena. Jó era um homem que temia a Deus, que buscava um relacionamento com o Senhor. Jó adorava ao Senhor de forma correta, na forma a qual o Senhor mesmo determinou. Jó tinha preocupação de oferecer sacrifício pelos filhos dele, julgando que os seus filhos tinham cometido pecado. Mas nós vemos, queridos irmãos, que apesar de ser um homem que buscava uma intimidade com o Senhor, ele foi provado, e provado de uma forma muito forte, quando ele recebeu a notícia de que os seus bens tinham sido roubados, que os seus animais tinham sido mortos. Quando ele recebeu a notícia de que os seus filhos tinham sido executados por um vendaval muito forte, que derribou a casa e matou todos no único momento, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que Jó declarou, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Observe a declaração de Jó, em meio ao sofrimento intenso de perder tudo, inclusive os seus próprios filhos, não apenas 1, 2, 3, mas todos os seus filhos, os 10 filhos. Ele foi capaz de expressar um louvor que saiu do mais profundo do seu coração, e que certamente chegou aos altos céus. A mulher de Ló, sendo usada por Satanás, tentando a Jó, porque até então ele estava sendo provado, e a provação sempre nos aproxima de Deus, enquanto que a tentação nos leva para longe de Deus. A mulher de Jó, sendo usada pelo inimigo, trazendo uma tentação diante de Jó, ela diz, mesmo assim tu temes a Deus, estando numa situação como essa, amaldiçoa o teu Deus e morre. E qual é a resposta de Jó face àquela fala da sua esposa? Ele diz no capítulo 2, versículo 10, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Jó está dizendo, eu estou nessa situação de enfermidade, de perca, de luto, mas o meu coração ainda é capaz de adorar aquele que me deu a vida, aquele que abençoa e que certamente está no controle de todas as coisas. Esses louvores que Jó mencionou, irmãos, saíram do mais profundo da sua alma. Muitos de nós, queridos, apesar de termos uma vida de busca do Senhor, de orarmos,
de lermos a Bíblia, de virmos ao templo no sentido do momento quando o Senhor nos permite fazer isso. Muitos de nós temos buscado ao Senhor e temos buscado ser fiéis ao Senhor, contribuído com o relacionamento discipulador, que é a evangelização, contribuindo com ofertas, com dízimos, ou seja, tendo uma vida que agrada a Deus. Mas de repente vem uma provação muito forte em nossa vida. E o que essa provação provoca em nós, em muitos de nós, provoca uma intensificação da adoração, do serviço, do louvor, de tudo aquilo que já vínhamos fazendo. E muitos de nós, quando a provação vem sobre a nossa vida, meus queridos irmãos, aqueles que oravam, eles oram com mais fervor. Aqueles que cantavam, meus amados irmãos, que louvavam a Deus, fazem isso com mais vigor, com mais força, com mais alegria. Aqueles que liam a Bíblia fazem isso de forma mais aprofundada. Porém, tem aqueles que, quando algo ruim lhes acontece, geralmente se esfriam na fé. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jó, ele buscou mais o Senhor. E quando as coisas ficaram ruins, quando as coisas ficaram terríveis, ele abriu a sua boca para adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós não podemos, queridos irmãos, nós não podemos impedir que coisas ruins cheguem aos nossos ouvidos, notícias ruins cheguem às nossas vidas. Nós não podemos, queridos irmãos, impedir que coisas ruins aconteçam conosco, com a nossa família. Porém, nós podemos reagir a essas coisas de uma forma diferenciada, não igual o mundo reage, com murmuração, com choro de apavoramento, com afastamento da presença de Deus, mas nós podemos reagir às coisas ruins da nossa vida, louvando e engrandecendo aquele que nos deu a vida e que está no controle de todas as coisas. Nunca perca a esperança face às dificuldades, porque no meio da provação, Deus quer suscitar do seu coração o perfeito louvor, aquele louvor que vai alegrar o coração do Deus Todo-Poderoso. A quarta razão para não perdermos a esperança é: Deus tem bênçãos maiores para o seu povo. Olhando do ponto de vista humano, na ótica humana, o que o ser humano, ou o que nós temos de forma geral, de mais precioso, é a nossa família, são os bens materiais e a saúde. Nós trabalhamos o máximo que nós podemos, nós planejamos fazer coisas a fim de crescermos cada vez mais, para termos mais e mais dessas coisas. E de certa forma, queridos, isto não é pecado, isso não é errado. O erro está quando nós olhamos para as coisas desse mundo e achamos que tudo está voltado apenas para este mundo. Quando nós nos esquecemos que somos peregrinos, que estamos aqui de passagem e que nós temos uma morada prometida pelo Senhor. Agora há pouco nós cantamos um hino maravilhoso. Está embasado no Evangelho de João, capítulo 14, quando o Senhor olha para os seus discípulos e vê que o coração deles estavam preocupado a respeito das verdades que o Senhor estava falando, de ir para o Pai, de retornar. E ali o Senhor diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei, para que vós estejais onde eu estou. O Senhor está dizendo: não se resume a isto aqui. A vida de vocês não se resume a isto, a esse momento, a esta história. Há algo que transcende todo esse ensinamento ou essa concepção que o mundo tem infligido no coração das pessoas. Tudo acaba aqui. A palavra de Deus que Ele nos ensina que há moradas eternas aguardando cada um de nós.
A palavra do Senhor nos garante, meus queridos irmãos, que nós estamos apenas de passagem. Paulo, falando em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo as aflições, o sofrimento, a angústia, o desespero que nós sofremos nesse mundo não podem ser comparadas com a glória que haverá de ser manifestada a cada um de nós. Então, diante das percas ou das tristezas da vida, não perca a sua esperança, porque o Senhor tem coisas muito maiores e melhores para cada um de nós. Diante de percas ou de terríveis provações, nunca se esqueça que Deus tem bênçãos reservadas para a sua vida. Não prenda os seus olhos nas coisas desse mundo. Não julgue que tudo acaba aqui. Querido, há um lugar especial, guardado no coração de Deus, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que entregam a vida a Jesus Cristo. Certamente podemos crescer nesse mundo. Certamente podemos adquirir as bênçãos desse mundo, e Deus nos abençoa com toda sorte de bênção. Mas nunca percamos o entendimento de que nós não estamos aqui de morada definitiva, que há um lugar reservado pelo próprio Senhor para a sua igreja, para todos aqueles que amam e obedecem a sua palavra. A quinta razão para não perdermos a esperança é a âncora da alma. O versículo 25 do capítulo 19, o texto que nós lemos de início, a palavra de Deus diz: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Com a permissão de Deus, queridos, Satanás afligiu a vida de Jó de uma forma terrível. A enfermidade de Jó era uma enfermidade terrível de todos os aspectos. Os sintomas eram horríveis: coceira forte, insônia, feridas purulentas, pesadelos, perca de peso, calafrio, febre, diarreia, pele enegrecida. Jó ficou completamente abalado. O corpo de Jó estava irreconhecível. Quando os amigos de Jó foram visitá-lo, a palavra de Deus diz que eles não reconheceram Jó, de tamanha desfiguração ao qual ele se encontrava. Jó, ele mesmo se excluiu do convívio social. Ele foi morar no monturo da cidade, onde as pessoas lançavam o lixo e queimavam o lixo, onde os mendigos catavam lixo para a sua sobrevivência. Agora imagina aqueles irmãos, aquele homem que era o mais proeminente da sua cidade, que era uma referência e um exemplo para todos os cidadãos. De repente, ele se vê completamente desfigurado de tamanha enfermidade, e ele se vê completamente desprovido dos bens materiais, e agora ele que sentava com príncipes, dos quais os anciãos pediam conselho para ele, agora ele está sentado no monturo. Mas Jó não está preso, no sentido de olhar apenas para aquele momento. Ele levanta os olhos, e ele, numa declaração profética, porque esse texto é messiânico, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Ele está dizendo: há uma esperança dentro de mim. Há uma esperança que eu não ficarei sentado nesse monturo. Há uma esperança dentro de mim que tem me impulsionado a continuar, a manter-me firme, amando, servindo, adorando, glorificando o nome do Senhor. Há uma esperança dentro de mim que a enfermidade, por mais cruel que esteja se apresentando, não pode tomá-la de mim. É uma esperança
que as pressões da minha esposa, que as pressões dos meus amigos, que tudo aquilo que está em volta de mim me pressiona, há uma esperança dentro de mim que não pode ser apagada por voz nenhuma. É a esperança de que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Jó tinha perdido tudo, irmãos, menos a sua esperança. Face aos desafios da vida, face às tribulações da vida, face às percas, quer sejam grandes, quer sejam pequenas, face ao desespero, a qualquer coisa que seja, nunca perca a sua esperança. Olhe para Jesus, entenda que Ele está no controle de todas as coisas. A história de Jó, queridos irmãos, não termina com Jó sentado no monturo. A história de Jó termina com ele recebendo bênçãos maiores do que ele tivera antes da sua enfermidade, antes de ser colocado à prova. E o segredo de tudo isso é porque a sua esperança estava no Senhor. Ele entendeu que o Senhor estava no controle de todas as coisas. A sua história, querido irmão, a sua história, querido amigo, não vai terminar com você sentado no monturo. Não vai terminar com você arruinado, com você destruído. A sua história no nome de Jesus vai terminar com o Senhor engrandecendo a sua vida e abençoando poderosamente a sua vida. Basta que você olhe para o Senhor Jesus Cristo e que a sua esperança esteja efetivamente naquele que é o autor e o consumador da sua fé. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que o nosso Redentor, o Senhor Jesus, Ele tem preparado coisas muito maiores para nós. Que Ele está no controle de todas as coisas. Que nós pertencemos a Ele, mesmo passando por situações difíceis. Ele é o nosso Senhor, Ele está do nosso lado. Mesmo se pessoas se levantarem contra nós, Ele continua conosco. Mesmo se Satanás se levantar contra nós, Ele continua conosco. Eu quero dizer para a igreja, queridos irmãos, que na provação, em muitas ocasiões, é suscitado dentro do nosso coração perfeito louvor, o louvor que agrada ao coração de Deus. Eu quero dizer para a igreja do Senhor que é necessário manter a esperança olhando para Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Queridos, como está o seu coração? Como está a sua vida hoje? Nós estamos em isolamento social, estamos passando por muitas lutas. É possível que alguns agora estão aflitos em relação ao emprego, ao empreendimento, ou qualquer outra coisa dessa ordem. Mas nunca perca a sua esperança, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Você que está com a sua família, quero convidar a sua família para curvar a sua cabeça. E quero convidar cada um dos que estão ouvindo essa mensagem a curvar a sua cabeça. E nós vamos falar ao Senhor, vamos conversar com Ele. Querido Deus, nós começamos essa mensagem em oração, pedindo que o Senhor aquietasse o nosso coração, que o Senhor aquietasse, para que pudéssemos entender aquilo que o Senhor queria nos transmitir. Agora o recado foi dado, Pai. E o nosso pedido, Senhor, é que essa palavra ache lugar no nosso coração. Que nós venhamos, Senhor Deus, diante de tamanhas dificuldades que estamos enfrentando, a vencê-las pela fé, Deus. Não permita, Senhor, que nós percamos a esperança. Nos ajude, Deus, a estarmos firmes no Senhor. Olhe para a tua igreja, para o teu povo chamado pelo teu nome. Que o Senhor derrame graça, derrame poder e misericórdia. E que cada um, Senhor Deus, que estão a ouvir esta mensagem, sejam abençoados pelo Senhor. Aqueles que estão enfrentando lutas de emprego, Senhor Deus, no sentido de empreender, no sentido de ser contratado ou de ser demitido,
no sentido de estar enfrentando uma enfermidade, meu Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, vá ao encontro desses corações e dessas vidas e derrama a solução, Pai, em cada um das suas vidas, Senhor. Nós pedimos tudo isso, Senhor, agradecendo no nome bendito e eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos terminando o culto. Foi maravilhoso poder estar com os irmãos, apesar dos irmãos estarem em casa. Foi maravilhoso poder contar com a preciosa presença dos irmãos. O meu pedido aos irmãos é que continuem acompanhando as atividades da igreja. Quarta-feira teremos a live, 7h30 da noite. Domingo teremos live de escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E demais informações são mandadas, enviadas pelo WhatsApp da nossa igreja, do grupo da nossa igreja. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, que seja uma semana de vitória e que notícias melhores, irmãos, venham aos nossos ouvidos, que nós possamos abrir novamente a porta do templo e todos juntos, numa só voz, adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.